Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Amém. Uma alegria, uma honra, pastor Ovidio, meu querido amigo, companheiro de diretoria, no presbitério. Um motivo de grande satisfação para mim, mais uma vez, estar aqui convosco, nessa igreja abençoada. Aleluia. Amém? Amém. Pode sentar. E abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos ler no Evangelho de Marcos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A partir do versículo 14. Evangelho de Marcos 9. Marcos 9, a partir do 14. Evangelho de Marcos 9, a partir do 14. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Então vamos ler. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Título desta minha palavra é exatamente o título da campanha, pastor Ovidio. Amém. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Queridos, esta é uma frase de impacto, uma frase que aniquila completamente com toda e qualquer impossibilidade e que avança além daquilo que é racional, porque aquele que é racional só crê nas possibilidades, mas o espiritual, a partir da fé, crê nas impossibilidades. Amém. Porque tudo é possível àquele que crê. Amém. A questão nesse texto, queridos, não era se Jesus tinha poder para curar o menino ou não, mas
se o pai tinha fé para crer na libertação e na cura do menino. E esse pai, ele falou assim, acerca dos discípulos, que aqueles não puderam expulsar aquele espírito, mas poder Jesus tinha, poder Jesus tem. Amém. Efésios 3:20 diz lá que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Espírito Santo está operando nessa noite, nesta igreja. Louvado seja o teu nome. Os discípulos, quando Jesus acalmou aquela tempestade, eles clamaram assim, lá em Mateus 8:27, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, queridos, a grande questão aqui que eu quero tratar convosco nesta noite é a fé. É a fé. E quem crê com sinceridade não imporá limites ao que Deus pode fazer, até porque Deus pode fazer. Amém. Eu estava meditando hoje no maior tratado de fé de todos os tempos, que está lá em Hebreus 11, e o versículo 3 me chamou a atenção, onde o autor aos Hebreus ele falou assim: porque pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Olha que texto tremendo, poderoso, maravilhoso. Gente, certo alguém mencionou o seguinte: que seria da alma encarcerada na carne se não fosse a fé, se não houvesse a fé? A fé é valor e virilidade para o homem. A fé gera poder. Amém. Jesus repreendeu aquele espírito imundo daquele menino, mas dentro, obrigado minha querida, mas dentro desse texto nós podemos, de forma abrangente, entendermos algumas lições que edificarão a nossa fé, que eu quero tratar convosco nessa noite. Em primeiro lugar, o que eu aprendo olhando para esse texto aqui de Marcos capítulo 9, a partir do 14 ao 29? Que somente o Senhor pode nos ajudar mediante a nossa incredulidade, mediante a sua revelante admoestação e ministração da palavra, porque foi o que aconteceu naquela situação. Quando Jesus ficou sabendo do acontecido e da situação lastimável daquele menino, ele proferiu, gente, palavras não acerca da possessão do menino, não acerca da gravidade da situação daquele menino, não acerca da aflição e da dor e da preocupação e do nervosismo daquele pai, mas Jesus foi taxativo acerca da incredulidade dos discípulos. Foi o que Jesus mencionou lá no versículo 19. Olha que palavra forte de Jesus: ó geração incrédula. Jesus estava falando aqui, pastor Vítor, de uma geração, não é de uma pessoa só. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Isso aqui é um desabafo de Jesus. Até quando terei que suportá-los? Queridos,
Nós vivemos em um mundo extremamente difícil e caótico. E enfrentamos muitos inimigos. A nossa demanda, como crentes, como cristãos, é muito complexa, é muito grande. Nós temos uma luta ferrenha contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, contra o coração, que segundo Jeremias é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Nós temos uma luta ferrenha contra inimigos potentíssimos, mas nós só não podemos ser vencidos pela falta de fé e pela incredulidade. Nós vivemos num mundo de aflições, isso é bem palpável e invisível. Nós vivemos num mundo de tribulações, e nós vemos nesse contexto aqui exatamente isso: aflição e tribulação. Mas vejamos a palavra de Jesus lá no Evangelho de João 16:33. Jesus foi taxativo em dizer assim: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Quem pode glorificar o Senhor por isso? Louvado seja. E eu ficava pensando, mas Jesus é quem venceu o mundo. E nós? Como que nós fazemos? Diante da nossa demanda, lutas, aflições e tribulações. Aí, um dado dia, eu estava lendo 1 João 5,4. E esse homem de Deus relatou assim: que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Nós vencemos o mundo pela fé. E vencemos qualquer inimigo que se levante contra nós pela fé. Ou seja, nós precisamos crer. Jesus disse ao pai do menino, e Jesus diz para todos nós hoje: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Quem crê nisso? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, olha que frase interessante, né? Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas na sequência, ajuda a minha incredulidade. Como entender isso? Ao mesmo tempo que ele diz eu creio, aí ele pede ajuda. Ajuda a minha incredulidade. E eu, estudando esse texto, eu percebo, queridos, que sinceridade é tudo diante de Deus. Porque não adiantava ele dizer, eu tenho a maior fé do mundo para crer. Não, ele apenas creu naquele momento, mas ao mesmo tempo que ele acreditou que Jesus poderia realmente libertar aquele menino, ele pede ajuda. Ajuda a minha incredulidade. E nós devemos, queridos, olhar para um texto desse e ter a mentalidade que nós, como cristãos, nós somos limitadíssimos e devemos crescer em muitas coisas, até no entendimento em relação à nossa fé, porque nós somos seres vulneráveis, frágeis, limitados, e como a fé de nossa parte, amados, nunca é perfeita, crença e descrença muitas vezes se misturam. Muitas vezes se misturam. E eu percebo na palavra de Deus que Jesus só lidou de duas maneiras com a fé através da sua palavra. Em primeiro lugar, desqualificando. Terrível isso. Porque
Quando os discípulos não puderam expulsar aquele espírito, o que Jesus fez? Desqualificou. Ó geração incrédula! Quando aqueles discípulos estavam atormentados por aquela tempestade e despertaram Jesus, qual foi a primeira fala de Jesus para aqueles discípulos? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Ou seja, nós, queridos, através das nossas limitações e fragilidades, muitas vezes nós limitamos aquele que é ilimitado. Mas, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Porque, queridos, Deus age muitas vezes de maneira surpreendente. E Deus usa improváveis quando Ele quer nos abençoar. Amém. E nisso consistem os milagres. Porque quem já teve uma experiência de milagre, que levante sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia. O milagre é algo improvável. Vai além do racional, vai além da ciência, vai além do nosso entendimento muitas vezes. Quantas vezes você ficou perplexo, mas como que Deus fez isso em meu favor? Como que Deus fez isso em favor da minha casa? Como que Deus preparou isso ou aquilo? Ele fez porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, segundo o poder que opera em nós. Está operando aqui nessa noite. Aleluia. Está operando aqui nessa noite. Eu creio, Pai. Segundo lugar, como que Jesus lida com a fé? Por meio da sua palavra. Exaltando. Exaltando. Olhamos para aquele centurião de Cafarnaum. Gente, aquele homem, ele dá um show em muitas situações e em muitas palavras. Mas o que, assim, surpreendeu Jesus foi aquilo que ele declarou: basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Eu penso que Jesus exclamou assim: uau! Nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Olha, minha gente, que forte isso. Exaltou a fé daquele homem. E olha que ele era um romano. E ele falou assim na sequência: por isso vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Porque muitas vezes nós crentes não cremos naquilo que Deus pode fazer, e aquele que está lá fora tem uma fé surpreendente. Nós só não podemos perder nesse sentido. Não podemos sermos vencidos, sendo que o nosso Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos a fazer. Basta uma palavra dele e a vitória chegará para mim e para a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê que uma palavra dele é suficiente para mudar o curso da tua história? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Glorifica mais alto e mais forte. Glória. Louvado seja o teu nome. Basta apenas uma palavra dele. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser uma fração de segundos. Assim também pode ser a nossa vitória. Amém. O milagre. Se tu crê, tudo é possível àquele que crê. Em vários momentos, Jesus exaltou a fé. Quando Bartimeu foi até Jesus, o que Jesus falou para ele? Vá, a tua fé te salvou.
Quando aquela mulher sirofenícia deu um show de humildade e declarou assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. O que Jesus falou para ela, pastor Ovídio? Ó mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada, está de pé. Amém, graças a Deus, aleluia. Quando aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue, conseguiu tocar em Jesus, Jesus perguntou: quem tocou? Aquela mulher se apresentou: fui eu. Então seja curada, minha filha, a tua fé te salvou. Amém. Quando Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico de Cafarnaum até ele, o que fez a diferença para que Jesus falasse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados? Jesus vendo a fé deles. Amém. Então, queridos, ao mesmo tempo que ele desqualifica por falta, por ausência de fé, por incredulidade, ele exalta. Amém. Mas a demonstração dele para Tomé foi assim: não seja incrédulo, mas crente. E essa é uma palavra válida para todos nós. Gente, em determinado momento, lá em Lucas 17:5, os discípulos pediram para Jesus: aumenta-nos a fé. E Jesus falou assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: lança-te ao mar, e ele irá se lançar ao mar. Amém, queridos? Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui nesse texto? Que uma fé funcional tem que ter respaldo de uma vida consagrada, de uma vida de consagração, de uma vida de entendimento e de esclarecimento acerca de valores. O que Jesus falou aos discípulos? Se você está com o texto, acompanhe. Marcos 9:29. Se você não está, abra. Acompanhe comigo. Marcos 9:29. Esta água veio do trono da graça para minha vida. Louvado seja o Senhor pela vida da serva dele que trouxe aqui, pastor Cristo. Já ganhou uma recompensa, porque um copo de água fria que você deu ao pequenino de Cristo não tem que ser recompensa. Marcos 9:29 está escrito assim: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Interessante que o que deixou Jesus perplexo, a primeira instância, foi a falta de fé dos discípulos. No entanto, ele exclamou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele estava fazendo menção da falta de fé. Mas também, aí depois que ele expulsa aquele espírito, que os discípulos lhe perguntam: por que nós não pudemos expulsar? Porque tem mais alguma coisa que vai ajudar para a libertação. Para a libertação. E ressaltou acerca de nós buscarmos fortalecimento numa vida separada, numa vida de busca, numa vida devocional, numa vida de consagração, que consiste, queridos, em oração e jejum. Uma das coisas que eu sempre prego é o seguinte: não basta somente acreditar em Deus, tem que acreditar e servir. Muitas pessoas têm uma baita fé, mas não servem, não têm uma vida com Deus, não se submetem, não têm uma vida congregacional,
aí não serve para nada. Porque, além de nós vivermos pela fé, nós precisamos ser crentes de verdade, a fim de assumirmos que nós temos outras responsabilidades e que precisamos observar todos os princípios e valores da Bíblia que vão acrescentar na nossa vida e edificar-nos a ponto de nós ter autoridade até acerca de espíritos imundos. E, gente, nisso consiste nós darmos crédito à palavra de Jesus. Eu gosto muito, no Evangelho de Mateus, está registrado lá, no capítulo 3, 17, uma palavra de Deus em relação ao Filho. Deus falou assim em relação ao Filho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí, o próprio Deus ratifica isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 5, dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, escutai. Ou seja, quando Jesus diz assim, que tem que ser daquele jeito, nós devemos dar credibilidade. Amém. Porque, além de ele exclamar acerca da falta de fé dos discípulos, ele acrescentou: precisa de mais alguma coisa, precisa ter consagração, precisa ter busca. E nesse sentido, queridos, nós precisamos entender que no reino de Deus tudo se completa. Tudo se completa. Nada age isoladamente. O reino de Deus, ele é formado de princípios e valores como num corpo, onde cada membro tem a sua função e todos trabalham para um bem comum, para um ideal e para a edificação do próprio corpo. Gente, uma fé que agrada a Deus consiste em uma vida devocional genuína, onde não é só questão de acreditar, mas onde há submissão e observação de outros valores e de outros propósitos em cima disso. Paulo, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, ele não isola a fé. Ele fala lá, ele aborda lá 3 virtudes que são extremamente relevantes no reino de Deus. Ele aborda lá acerca da fé, da esperança e do amor. Fé não funciona sem amor e sem esperança. Esperança não funciona sem fé e amor. Amor não funciona sem fé e sem esperança. O mais importante ainda é o amor, mas a fé é extremamente importante também. Gente, quando Jesus estava dando uma palavra aos fariseus, lá em Mateus 23, ele abordou também valores do reino e aquilo que é mais importante da lei: o juízo, a fé e a misericórdia. E tudo isso forma um todo que vai abençoar as nossas vidas. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Judas, onde esse homem de Deus, ele declarou assim, quando ele estava pensando em escrever aos irmãos, ele abordou para que nós venhamos pelejar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos.
E no versículo 20 desta epístola, ele também declarou o seguinte, que nós precisamos nos edificar na nossa excelentíssima fé. E ele completa assim, orando no Espírito. Olha que tremendo isso. Aleluia. Uma coisa completa a outra. Um bem abençoa o outro bem. Então não era só questão dos discípulos ter fé para expulsar aquele demônio. Precisava também de algo mais. E o interessante é que Jesus, mesmo diante da incredulidade, expulsou aquele demônio. Mesmo quando ele falou assim, aqueles discípulos, homens de pouca fé, ele acalmou o mar. Porque ele faz. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações. Mas ao mesmo ponto ele tem o seu coração em nos abençoar, em nos ensinar. E ele está nos ensinando nessa noite. E ele diz assim: não basta apenas fé. Fé é muito importante, mas tem que ter também oração e jejum. Fé é importante, mas esperança e amor também é importante. Fé é importante, mas juízo e misericórdia também faz parte. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro e último lugar, o que eu aprendo aqui nesse texto? Que nós precisamos ter consciência que comprovadamente, mediante esse texto, verdadeiramente sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Gente, a fé pela quinta vez ela foi mencionada lá no livro do profeta Abacuque. E interessante que Abacuque, ele está numa indagação com Deus, por causa de Judá e por causa também dos babilônios. E ele fica sabendo que Deus traria juízo a Judá através dos babilônios. Mas, porém, entretanto, o Senhor se manifestou a ele, dizendo assim: eu vou trazer o juízo a Judá através dos babilônios, mas também farei o juízo aos babilônios. E queridos, depois de tudo isso, o profeta Abacuque entendeu que existe uma vital diferença entre justos e ímpios, mas que, determinado por Deus, é muito relevante que o justo viva da fé. Que o justo viva da fé. E no entanto, foi isso que ele escreveu lá no capítulo 2, no versículo 4. E depois de entender que o justo viveria pela fé, ele faz uma das declarações mais relevantes se tratando de fé no Antigo Testamento. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele declarou assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte mantimentos nos campos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e falte o gado no curral, ainda acerca de tudo isso, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. E isso é ter fé. Ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo seja complicado, ainda que tudo seja aflitivo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos. Aleluia, glória a Deus. O justo viverá da fé. E gente, nós somos justos mesmo mediante as adversidades. E precisamos ter fé quando tudo está bem, e precisamos ter fé quando tudo é absolutamente contrário e adverso nas nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Gente, Paulo entendeu muito bem isso. E por 2 vezes ele mencionou também que o justo viverá da fé. Lá em Romanos 1:17, declarou assim que o justo viverá da fé. E em Gálatas 3:11, o justo viverá da fé. E eu gosto muito do contexto de Romanos, porque no versículo 16 do primeiro capítulo ele está abordando acerca do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê? Crê pela fé em Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então, queridos, aí ele vai e faz menção disso também, lá em Gálatas 3:11, dizendo assim que o justo viverá da fé. E, queridos, o autor aos Hebreus também escreve lá no capítulo 10, no versículo 38, que o justo viverá da fé. E se o justo recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Ou seja, queridos, se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, quão pequena é a nossa força. Mas se nós acreditarmos pela fé que em tudo Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo diante das adversidades e contrariedades da vida, o Senhor se agradará de nós. E o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Mediante a fraqueza humana, gente, porque todos nós temos a nossa natureza pecaminosa, que causa, muitas contrariedades, e faz com que nós soframos de várias maneiras. E muitas vezes também, queridos, venhamos dar vazão àquilo que não é digno de credibilidade. Muitas vezes nos fiamos na força do nosso próprio braço. Muitas vezes queremos vencer as situações adversas usando a nossa própria capacitação. Mas nós somos seres muito limitados. E nós precisamos, queridos, ter em mente que o Senhor, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor daqueles que vivem pela fé. Se nós olharmos, queridos, para o texto de Hebreus, nós vamos perceber lá que não foram só contemplados com conquistas e com vitórias aqueles que viveram pela fé. Não. Porque muitos sofreram escárnios, açoites, prisões, cadeias, foram maltratados, cerrados pelo meio. Mas, gente, pela fé, eles conseguiram o testemunho de que o mundo não era digno deles. E eles venceram reinos, praticaram a justiça, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo. Foram resistentes ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, porque Deus era com eles. O apóstolo Paulo falou assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aquele que o seu próprio filho não poupou o seu próprio filho, não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas? Olha que tremendo isso, gente. No entanto, quando o justo vive pela fé, ele tem a mentalidade de Paulo, onde Paulo colocou assim lá em Gálatas 2:20:
Já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo-a na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Porque o justo viverá pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós tivermos fé que Deus está no controle de todas as situações, gente, tudo é possível àquele que crê. Fique em pé nesse momento. E quando nós olhamos, queridos, para o maior tratado de fé, capítulo 11 de Hebreus, eu gosto também do capítulo 12, onde o autor aos Hebreus, ele, usando os exemplos de Hebreus 11, ele aponta e diz assim: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Se você crê, tudo é possível ao que crê. A partir do momento que o teu foco estiver em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Feche teus olhos. E calava sui, cantalava chave, cantalava sui, andava. Louvado seja o teu nome. Quem crê que pela fé a tua vitória pode chegar segundo a palavra de Deus, levante a sua mão e coloque diante do Senhor as tuas impossibilidades. Aquilo que parece impossível a você, coloque diante de Deus agora. Se é a vida de um familiar que está desviado, que não chegou à igreja, ao evangelho ainda, coloque diante do Senhor. Se é alguma enfermidade, coloque diante do Senhor. Se é um relacionamento que precisa ser restaurado, coloque diante do Senhor. Se é situação financeira, coloque diante do Senhor. Seja qual for o dilema, seja qual for o desencontro, seja qual for a descompensação, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder está operando aqui nessa noite. Esse poder é o Espírito Santo, a virtude de Deus, que nos leva a crer, que nos leva a acreditar que Jesus está aqui, e basta apenas uma palavra dele. Aleluia! Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Meu Deus, eu creio, eu acredito que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui nesta noite, porque